Eu acho que os depoimentos, na verdade, Miguel, eles vêm, em alguma medida, reforçar aquilo que nós todos já sabíamos, em alguma medida, quando o vídeo daquela malfadada reunião de Bolsonaro junto com os seus ministros, eu acho que foi uma reunião que ocorreu no dia 22 de julho, né, do ano passado, desculpem, de 2022, né? Só para desculpe, eu preciso ir. Essa reunião, eu não sei porque guardei na cabeça a data certa. É 5 de julho de 2022. Isso, quer dizer, vou ter que conferir. É isso, 5 de julho de 2022. Eu fiquei com 22 na cabeça, mas 22 era o ano e não o dia. Mas, enfim, em julho de 2022, nós fomos surpreendidos agora, há não muito tempo, com o vídeo dessa reunião, né, presidida pelo presidente da República à época e com a participação não só dos seus ministros de Estado, mas também de outros convidados. Então, quando aquele vídeo caiu, digamos assim, no domínio público, todos nós tivemos conhecimento sobre a reunião, a primeira coisa que se colocou foi: essa reunião caracteriza uma tentativa de golpe de Estado, ou, pelo menos, essa reunião, digamos melhor, ela faz parte de um processo de organização de um golpe de Estado. Porque a gente não pode pegar só aquela reunião, né? Eu não sei se você lembra, mas quando aquela reunião foi divulgada, um dos primeiros argumentos em defesa de Bolsonaro que apareceram dos advogados dele, na própria imprensa, a imprensa que o apoia, era o seguinte: não poderia ter sido uma tentativa de golpe, a reunião do dia 22, do dia 5, porque tentar o golpe, segundo o Código Penal, é tentar um golpe contra governo legitimamente instituído usando da violência ou grave ameaça. Então, como é que Bolsonaro, era esse o argumento da defesa dele, como é que Bolsonaro iria dar um golpe em relação a ele mesmo? Porque em julho de 2022, o presidente legitimamente eleito era Jair Messias Bolsonaro. Então, o golpe não se caracterizaria por isso. Mas o que a gente vem percebendo com os depoimentos todos que estão aparecendo, não só desses generais que você mencionou, mas também de coronéis, né, que faziam, enfim, algum tipo de assessoria ao presidente da República e que trocaram mensagens em que isso fica muito claro, né? Então, o que esses depoimentos, tanto os depoimentos daqueles que apoiaram o golpe, a maioria deles, quanto os dois depoimentos do Freire Júnior, que era o nosso ministro do Exército, quanto do Batista, Freire Gomes, que é o ministro do Exército, quanto Batista Júnior, que era o ministro da Aeronáutica, esses dois disseram com muita clareza que eles não só não participaram de nenhuma estratégia golpista, como, mais do que isso, eles avisaram ao presidente da República que nem o Exército, nem a Aeronáutica participaria e que, se o presidente da República insistisse nisso, eles denunciariam ou até mesmo prenderiam o presidente da República exatamente por tentativa de golpe. Quer dizer, prende e chama o Poder Judiciário, né? Chama o Ministério Público, chama a polícia, literalmente chama a polícia. Então, eu acho que esses depoimentos, eles estão servindo exatamente para mostrar que aquela reunião de julho de 22 não foi uma reunião isolada, que depois daquela reunião nós tivemos várias ações, né? Eu até anotei muitas delas aqui: Bolsonaro em cima de palanques insultando autoridades, especialmente do judiciário, todo o processo de Bolsonaro de criar aquele grupo de militares para apresentar relatórios ao TSE, alegando que as urnas eletrônicas eram urnas eletrônicas frágeis e que precisaria do tal do voto impresso. Isso é um outro ponto que a gente precisa associar. Se você lembra,
eu fui convidada, com muita alegria, a participar da diplomação do presidente Lula. Eu não me lembro exatamente a data, mas eu creio que foi ou no final de outubro ou no início de dezembro de 2022. E eu estava em Brasília quando termina a posse do presidente, teve uma festinha, e depois eu fui para o hotel, muito cedo, inclusive, porque a posse foi de manhã. E aí começam a queimar os automóveis, a sede da Polícia Federal em Brasília foi invadida, eles jogaram uma bomba dentro da Polícia Federal, e eles saíram, né, como se diz popularmente, tocando terror. Queimaram vários automóveis, fecharam muitas avenidas. A professora Carol Proner estava comigo nesse dia da diplomação do presidente Lula, e nós estávamos no mesmo hotel. Mas eu fiquei muito cansada e fui para o hotel mais cedo. Então, eu assisti da janela do hotel os carros sendo incendiados. Mas Carol, ela atrasou, ela ficou um pouco mais fora, e ela chegou mais tarde, e ela não conseguiu chegar no hotel. Ela foi chegar no hotel depois da meia-noite, quando as forças, a polícia toda conseguiu acalmar aquela situação, né? Eu me lembro que ela andou um trecho grande a pé, porque estava tudo não só fechado, como havia muito fogo. Então, aquela já foi uma primeira tentativa de disrupção, digamos, no âmbito da sociedade, né? Nas ruas, tocando terror, violência, queimando automóveis, impedindo as pessoas de passarem. Então, a gente precisa juntar isso tudo até o 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro é a cereja do bolo. Então, não é uma reunião, porque ele nem podia, coitado, dar um golpe de Estado, porque o presidente da República era ele. E não é isso que a lei fala. A lei fala em você tentar, pela violência, derrubar um governo instituído. E, nesse sentido, ele era o governo instituído e ele não iria derrubar ele mesmo. Mas o que ele já percebia naquele momento é que o risco dele perder a eleição era muito grande. Então, eles começam a se organizar, tanto é que o general Heleno diz, naquela reunião, que qualquer coisa que eles fossem fazer precisaria ser feita antes do processo eleitoral. Eles não conseguiram, porque nem o Exército, nem a Aeronáutica aderiram ao plano, né, completamente ensandecido de dar um golpe de Estado, prender algumas autoridades, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, e isso tudo a gente tem que interpretar, até para a gente entender. Eu entendo, por exemplo, por que é que o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, ele não decreta a prisão preventiva do Bolsonaro. Porque se fosse eu, Miguel, ou você, digamos, os alvos, né, os potenciais implicados, eu não tenho dúvida que eu já estaria presa e você também. Mas a gente está falando de um ex-presidente da República, que ainda tem um apoio popular, né, na sua esfera, enfim, de popularidade, de atuação. Ele ainda tem um conjunto de pessoas que o apoiam, se bem que, eu não sei se você viu isso, ele fez um comício agora em Maricá, e foi bem provocativo, né? Porque Maricá é um enclave do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, acho que há mais de 20 anos. Todos os prefeitos são sucessivamente eleitos, eles têm governos bastante eficazes, eficientes lá, né? Ele resolveu fazer um comício em Maricá. E as fotos tiradas do alto mostram que ele reuniu meia dúzia de pessoas, entendeu? Nas redes deles, parece que um amontoeiro de gente, porque eles filmam dentro da manifestação, e não pelo alto. Então, pelo alto, você vê que ele reuniu muito pouca gente. Eu acho, né, que o fato dessa imagem do Bolsonaro golpista está ganhando cada vez mais, digamos, os corações e as mentes do povo brasileiro. Eles estão se dando conta, efetivamente, de que nós estávamos diante de uma possibilidade real de golpe de Estado. Eu acho que isso tem diminuído muito o apoio a Bolsonaro, né? A gente lutou muito pela democracia para imaginar, né,
que as Forças Armadas sairiam de dentro dos seus quartéis para apoiar um golpe de Estado liderado por Bolsonaro. Eu disse isso em várias lives que eu fiz ao longo do ano passado, mesmo durante 2022, eu sempre repetia isso, é só as pessoas verem, eu sempre repetia isso. Bolsonaro jamais conseguirá o apoio das Forças Armadas para um golpe de Estado se o golpista mor for ele, né? Isso eu não consigo ver. Realmente, eu não conseguia ver e eu acho que acertei, né? Porque fora o Almir Garnier, que é o ministro da Marinha, que ficou em silêncio no depoimento, todos os demais, né, o da Aeronáutica e o do Exército, disseram com muita clareza que não apoiariam um golpe de Estado e prenderiam o presidente da República se ele tentasse dar o golpe, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que os depoimentos reforçam a ideia de que havia, sim, um plano que buscava dar um golpe de Estado no Brasil. Agora, também é importante que a gente registre, Miguel, que um golpe é sempre um crime tentado, né? É uma tentativa de golpe de Estado. O Código Penal, eu até anotei aqui em algum papel, se eu achar, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. A pena vai de 4 a 12 anos de prisão, além da pena correspondente à violência.